Subir aqui não é fácil não, viu? Subir aqui não é fácil. Tá frio, mas Deus é bom. Vamos lá, mais uma vez. Falar um pouco aqui da palavra de Deus. É bom a gente falar de Deus, né? É bom. Você fala de Deus para as pessoas? Eu falo todo dia. Todo dia eu falo de Deus para as pessoas, todo dia eu mando um versículo bíblico para as pessoas que eu tenho no meu telefone. E eu tenho um canal que eu criei, não usava, e passei a usar esse ano. Então todo dia eu coloco um vídeo lá de um capítulo, estou fazendo um capítulo dos campanha dos Salmos, e eu estou já no Salmo 54. A gente já faz a leitura e coloco lá. Para a gente sempre estar bombardeando as redes sociais com as coisas de Deus, não é bom a gente falar de Deus, só falar de Deus. Eu creio que Deus gosta quando a gente fala dele, quando a gente fala para as pessoas que não são cristãos e para os cristãos também. Quando eu comecei a fazer isso de mandar mensagem para as pessoas, eu mandava para uns e para outros não. E Deus me puxou a orelha, isso há uns 12 anos atrás. Ele disse que ele não fazia exceção de ninguém, que eu tinha que mandar para todo mundo. Então eu passei a mandar para todo mundo. E aí Deus tem sempre nos honrado com isso, porque às vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa responde, estava passando por uma situação assim, e a gente não se fala, e como você mandou essa palavra que veio de encontro? Aí eu respondo que não fui eu, sim Deus. Tudo é o Senhor e Ele sabe de todas as coisas. Vamos falar aqui sobre esse tema que está sendo na campanha Arrume Sua Casa, que temos que fazer mesmo, arrumar nossa casa, a casa física e a casa espiritual. E aí eu estava lendo a escritura essa semana, desde quarta-feira que eu fiquei orando para ver se era isso mesmo. E aí hoje continuou no meu coração isso, então é para isso mesmo que Deus quer. É essa palavra aqui que Deus quer que eu compartilhe com os irmãos, amém? É a diferença entre dois reis. É dentro da palavra, tá? A diferença entre dois reis. Um rei chamado rei Uzias, antes do rei Ezequias, que é o da história aqui do Arrume Sua Casa. Esse rei Uzias, ele foi um rei que reinou em Judá por 52 anos. Ele começou a reinar, ele tinha 16 anos. E ele reinou por 52 anos. Enquanto ele era guiado pelo profeta, como é que é o profeta? Deixa eu ver aqui que eu acabei esquecendo o nome do profeta. Zacarias. O profeta Zacarias, naquela época, conduzia o rei em tudo que ele ia fazer, nas tomadas de decisões para o reino. Então, enquanto ele estava sendo guiado pelo profeta, ele era um homem próspero, cresceu, fortificou. Você lê a história aí no livro de 2 Crônica, no capítulo 26, fala a história desse rei Uzias. O capítulo inteiro tem 23 versículos, para você entender a questão básica dessa palavra. Eu separei essa diferença entre dois reis, e uma coisa que levou esse rei à ruína foi ele, no final da vida, deixou de ser humilde. Pela ignorância dele, ele perdeu a sua vida diante de Deus. Vamos ver. 2 Crônica 26 começa falando assim: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em Judá, no lugar de Amazias, seu pai. E a gente vai aqui ao versículo 4 e 5,
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou a Deus, Deus fez prosperar. O pastor falou agora há pouco sobre isso. Obediência, prosperar, Deus faz todo mundo prosperar. Basta que a gente obedeça a sua palavra. A gente pula aqui para os versículos finais. Versículo 16 diz assim: Uzias é atacado de lepra, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disse: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do seu Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo na terra. Olha só, um rei que durante 52 anos reinou, foi rei. O reino dele, ele se fortificou, teve um poderio militar muito grande na época, riquezas. Quando ele era guiado pelo profeta Zacarias ali, estava indo bem, mas ele deixou o coração dele se corromper. Aí é que está o perigo. Nosso coração, a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com o coração, porque ele se corrompe fácil. O pastor acabou de falar sobre essas questões. Temos que ter muito cuidado, temos que pôr a vigilância em primeiro lugar. Porque quando a gente não vigia, eu sou segurança, então eu tenho como falar sobre isso. O coronel ali, que é da área militar, também sabe. Todos nós que mexemos com isso, a gente tem que pôr isso em primeiro lugar, na questão da nossa vida. Eu estou trabalhando num lugar, eu trabalho numa escola de beleza, e eu fico no monitoramento lá. Se eu vacilar ali e não ficar de olho, pode acontecer alguma coisa dentro da escola, ao qual eu estou tomando conta, e eu não ver. Por quê? Porque eu não vigiei, certo? A mesma assim é o nosso coração. Temos que vigiar as nossas atitudes. Temos que colocar o coração na obediência de Deus. Quando Davi pediu a Deus que desse um coração novo a ele, que desse um coração de carne, obediente a Deus, mudasse a forma que ele estava conduzindo a vida dele, isso ele falou após ser confrontado com o profeta, né? O profeta Natan chamou a sua atenção pelo erro que ele tinha cometido. E então ele criou o Salmo 51. Ali, nessa questão de Davi, ele pediu um coração novo, Deus deu. Ele viveu em paz, fez tudo o que era reto a Deus. Jamais o coração de Davi se desviou do Senhor. Ao contrário do filho, que a gente conhece a história, que deixou também o seu coração se corromper e perdeu de estar vivendo com Deus. Quando a gente lê aqui que o rei Uzias era forte, viveu durante
seu reinado, 52 anos de reinado, não é fácil, tá vendo? Davi reinou por 40, Salomão 40, Saul 40, e esse cara reinou por 52. 52 anos é uma vida. Você ser rei num lugar com muitas guerras, só que ele estava de obediência a Deus. Até então o seu coração era obediente. Até então o seu coração estava no Senhor. O profeta sempre falando com ele, e ele ali buscando a Deus. Enquanto ele buscou a Deus, ele teve êxito, ele teve uma vida tranquila. Mas na hora que ele deixou o coração se corromper, aí mudou tudo. Ele perdeu a sua vida, perdeu a sua fidelidade, a sua felicidade diante de Deus. Saiu, como diz aqui no versículo 21, ficou leproso até o dia de sua morte e morou leproso numa casa separada. Foi excluído da casa do Senhor. Está vendo o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração? Porque o coração, quando foi Jesus que falou, quem nos separará do amor de Deus? Foi Jesus? Não lembro. Foi Jesus ou foi outra carta? Acho que foi Paulo que escreveu isso. Não estou lembrando agora. Mas ele fala, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nós mesmos, né? Com nossas atitudes, como esse rei aqui. Perdeu a sua vida. No lobo já devia ter seus 67, 68 anos, que ele morreu depois, né? Depois conta aqui que ele morreu. Ele perdeu a sua vida, por quê? Deixou o coração se corromper. Cuidado, cuide do seu coração. Temos que ter esse cuidado com o nosso coração, com a nossa mente, não deixar nada que não seja de Deus entrar nele. Temos que blindar, pedir ao Senhor para blindar o nosso coração, para que só entre coisas dele, somente coisa dele, para não ter essa situação. Um rei teve a humildade, que é o rei Ezequias. A humildade, quando o profeta falou para ele, deu uma sentença para ele, vinda do próprio Deus, ele orou, pediu perdão. Na humildade ele ganhou mais 15 anos de vida, foi curado da sua lepra, ou da sua úlcera, né? Acho que é isso, né? Foi curado daquela doença e ganhou mais 15 anos de vida. Por quê? Humildade. Não deixou o coração dele. Se bem que a gente lê a história, vê que ele já estava não estava buscando a Deus até chegar a essa situação, né? E aí, quando a gente vê a história do rei Uzias, quando eu li essa história a primeira vez, nunca mais eu esqueci disso. Eu não leio ela só agora. Eu já li essa história tem uns 10 anos. Eu nunca mais esqueci onde ela está, porque isso falou comigo, para me ter cuidado com o meu coração, para que eu não deixe que o meu coração venha se exaltar, não se corromper. Eu tenho esse cuidado, eu procuro ter esse cuidado, e isso que eu quero que todos nós, todos os irmãos, tenham esse cuidado. Cuidado de não deixar o seu coração se corromper. Cuidado com promessas, com dinheiro, com tudo. Nós temos condições de buscar a Deus todo dia e Ele nos abençoar, prosperar a nossa vida, não só espiritual, mas financeiramente. Porém, isso não pode nos afastar de Deus, não pode corromper, entrar uma corrupção em nosso coração, em nossa mente. Temos que viver uma vida completamente digna e correta diante de Deus e fugir disso aqui. A Bíblia está aqui para nos ensinar, para a gente aprender a fugir. Ela diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, correto? Está escrito aqui, é para mim não ler, é para ler e a gente aprender a não fazer igual, a fazer igual o rei Ezequias, que orou, pediu perdão e Deus curou e deu mais anos de vida, e a não fazer igual esse rei Uzias, que foi um homem que estava buscando a Deus, mas no final, não adianta eu ser cristão de quando eu tinha da idade do garoto ali, e quando eu chegar com 60, 80 anos, eu perder tudo isso, não adiantou nada eu ser um corredor. O cara que corre
o velocista, adianta ele correr. A maioria dos velocistas, eles não saem correndo rápido no início da corrida, você sabe disso? Eles vão correndo tranquilo, eles só aceleram o passo lá na frente, já quando está faltando poucas voltas para ele conseguir a vitória. O único que corre rápido nisso é aquele camarada que ficou lá, o Usain Bolt. Quando ele corre lá os 100 metros rasos que chamam, ele corre em segundos, ninguém ganha dele. Mas o corredor que está correndo ali, dando várias voltas, ele corre tranquilo. Quando chega faltando 2 voltas, aí ele acelera, aí ele passa todo mundo, porque ele já é treinado para isso. A nossa vida em Cristo é a mesma coisa. Eu tenho que ir na manhã, como diz o mineiro, comer nas beiradas, meditar na palavra aos poucos. Todo dia a gente tem que meditar nela, aprender um pouco todo dia com Deus, porque está escrito aqui. O que Ele deixou escrito é para nosso aprendizado, para a gente aprender a viver correto diante de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Estamos aqui na igreja numa obediência. Quem trouxe a gente aqui não foi o Espírito de Deus? Foi. O pastor acabou de falar aqui algumas instruções. Essas instruções é para quê? É para chamar a atenção? Não. Essas instruções que o pastor acabou de falar aqui é para nossa vida, é para o nosso crescimento. A gente não pode vir na igreja e ficar sendo criança a vida toda. A gente tem que crescer gradativamente e espiritualmente. Tudo que ele falou aqui é para o nosso aprendizado. Então a gente tem que ler a Bíblia, não fazer igual a algumas pessoas e fazer igual a algumas outras, né? Como esse rei Uzias, não podemos ser igual a ele, principalmente no final da vida dele. Temos que ter obediência, viver na presença de Deus o tempo todo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O livro de Isaías fala disso. Que Deus possa nos ajudar cada dia mais e que possamos aí ter um coração grato, obediente a Deus em todo o tempo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Queridos, olha que versículo forte.